sejas meu universo. Boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que hora, qual momento que você está tendo acesso a esse vídeo. Lembrando, os nossos vídeos aqui no 1 Samuel 7:12 Cast está indo ao ar às meio-dias, todas as quarta-feiras. É o nosso compromisso com a sua família, com você e com a sua vida. Desde já, eu queria agradecer a todos que têm se inscrito no canal, agradecer os patrocinadores que vão estar aqui na tela, só você ver. Peço com carinho, com amor, não deixe de dar o like, não deixa de nos apoiar nesse trabalho. Sabemos que a correria, o dia a dia, conteúdos digitais estão a rodo aí, mas nós estamos aqui com um conteúdo diferente, não invalidando os outros, porque todos os outros têm muito conteúdo bom a respeito da fé, mas para que você nos apoie, peço que vocês, assim, visite nossa página, nosso canal, o 1 Samuel 7:12 Cast, tem ali um misto de assunto, de muitas coisas que vão agregar não só o seu conhecimento, mas também a sua fé. Antes de ir para esse quadro que tem consolidado cada vez mais, alimentando o seu lar, amém? Queria fazer uma simples oração para que o Senhor venha conduzir não só a nossa companhia aqui um com o outro, mas também a nossa fé. Amém? Senhor, meu Deus e eterno Pai, eu te peço que abençoe a esse que nesse momento disponibilizou o seu tempo para dar um apoio para esse canal, mas ao mesmo tempo sendo alimentado por o que será dito aqui. Eu te peço, Pai, que a palavra que for ministrada, ela não seja só ouvinte, mas também venha ser praticante e semeia na vida de outras pessoas. Deus, muito obrigado por tudo, por essa oportunidade. Eu agradeço a produção, agradeço os apoios dos irmãos e que em tudo o seu nome seja glorificado. Amém? Irmãos, caneta e papel na mão, fecha a tela e abra a tela. Vamos lá para mais um Alimentando o Seu Lar. E hoje eu tenho um tema que ele é bem assistido na nossa vida, sendo cristão ou não, que o tema é Quando o Lar Rejeita Jesus. Então, tem uma base num texto que me chama a atenção, vou ler ele em modo grosso dizendo, para não perder o tempo. Mateus 8,34 vai contar um relato, está escrito assim: toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e quando viram, suplicaram-lhe que saísse do território deles. Talvez a gente ache meio estranho, né? A pessoa correr até Jesus e falar com Jesus, sai daqui. É estranho. Como que você pede o Salvador, o restaurador, o curador, o dono da vida, para sair do lugar onde que está precisando de restauração, precisando de transformação? E detalhe, eles não pediram para Jesus sair no momento que estava ruim. Eles pediram para Jesus sair quando Jesus fez um milagre na vida daquele povo. Todos conhecem essa passagem? Essa passagem conta sobre os demoniados de Gadara. Em Mateus vai explicar de 2 demoniados, né? Jesus libertou 2 homens oprimidos e trouxe paz, dignidade, restauração, mas em vez de celebrar, pediram que ele fosse embora. Gente, isso é mais normal que a gente pensa, até no meio do nós que temos a fé em Cristo. Deus restaura o marido, restaura a esposa, restaura os filhos. Deus faz maravilhas naquela casa. E o que nós fazemos, muitas das vezes, pelas nossas indiferenças, pelas nossas dificuldades de compreensão, expulsar Jesus da nossa casa com as nossas atitudes, sabe? Nada contra, não estou aqui para tecendo isso, mas talvez o seu marido não está como ele estava antes e você já continua falando que está ruim, entendeu? Invalidando o que Jesus fez até agora. E tem um processo para tudo isso. E isso aconteceu. A Bíblia narra que tinha 2 homens que estavam demoniados no cemitério, gritando, se mutilando, e aquela cidade ela dava de frente para a Galileia. Era uma cidade que todo tipo de ilegalidade, que era Gadara,
havia naquele local, para o judeu, o animal suíno é impuro, eles comercializavam ali, tudo que era proibido eles comercializavam ali. Mas só que eles começaram a negociar, entendendo que poderia ser impuro para a fé, mas estava sustentando a casa deles. E isso aí a gente tem que tomar muito cuidado. Você que é crente, você que é cristão, tem coisas que estão entrando na sua casa que não está relacionado só porque é impuro da fé, mas é portas que depois talvez a sua casa vai ser destruída. Porque através da ilegalidade que para eles era errado, através de negociar com o que é errado, tomou outras proporções aquela casa, outros viés aquele território, ao ponto de o estágio final do ser humano é o cemitério, materialmente falando. Imagina você morar num lugar que você não pode ir, nem sequer visitar o túmulo do seu ente querido que está ali, ou enterrar alguém, porque aqueles homens terrorizavam aquilo ali. E aí Jesus, ele chegou naquele local, os homens encontraram com ele, Jesus foi lá e repreendeu o mal, e naquele momento os demônios pediram para sair dali, né, permissão, e falou assim, permita que nós vamos para os porcos, porque os demônios, eles têm um lugar de entrada e têm um lugar de saída. A Bíblia vai nos apresentar que Jesus falou com eles, então vá. E os porcos caíram no abismo, e ali eles foram, morreram todos. O pessoal, em vez de preocupar com o que Deus fez e ver como que a vida ia tocar, ou pedir uma orientação a Jesus, ou agradecer Jesus porque não tinha os porcos, mas tinha a presença de Deus, eles falaram para Jesus sair dali rápido. Crente, você que é cristão, você que é católico, independente da sua fé, não expulse Deus da sua casa. Sabe por que tem famílias perdidas no vício do álcool? É porque os próprios filhos, as próprias filhas, que sabem que aquilo está destruindo a família, pega a bebida e coloca dentro de casa. Os próprios pais, os próprios filhos, que sabem que a droga destruiu os filhos, pega a droga e coloca na mão dos filhos para acalmar eles em casa. Gente, Jesus chegou na sua casa. Jesus chegou na sua vida. Independente se sinais não vão acontecer agora, a presença dele já faz alguma coisa ali dentro. E eu vou ser sincero com vocês, por que a presença de Jesus mexeu com o interesse daquele povo? Porque talvez muitas vezes, quando você busca primeiro as suas vontades, você está esquecendo a vontade de Deus. E ainda que estava dando problema ali, eles acostumaram com o problema. Porque você entende que quanto tempo que aquele povo viveu com aqueles homens se mutilando, cortando e tal. Então acaba que o problema virou uma zona de conforto. Eu profetizo no nome de Jesus. Se há um desconforto espiritual maligno na sua vida, eu não falo no meu nome, eu falo no nome de Cristo. Será repreendido no nome de Jesus. Você já viu a família que está com tantos problemas e fala assim, esse mês já estou acostumado? Não. O Senhor repreende esse mal da sua casa. Nem sempre rejeitamos Jesus com palavras. Às vezes rejeitamos quando evitamos a mudança que Ele quer fazer. Tem tantas pessoas aí, gente, na sua casa, do seu redor, da sua família, da sua vizinhança, que precisa ser mudado, mas não fala que não quer Deus. Mas as atitudes mostram que não quer nada de Deus na vida deles. E aí é como uma casa, gente, que acostuma com os erros pequenos e com o tempo passa a tratar os erros como normal. Quando Deus começa a agir, isso incomoda. É por isso que isso é o macro da fé. Quer arrumar um problema dentro da sua casa? Coloca um convertido ali dentro. A guerra começa. Porque aí o pai não compreende, a mãe não compreende, os irmãos não compreendem, mas é por isso que cumpre o texto bíblico, que a luz resplandece nas trevas e as trevas não o compreenderam. Então, você é um inconformado que Deus está levantando para a sua família. Fala do evangelho em tempo e fora de tempo. Eu não estou nem aí, estou desrespeitando. Não está desrespeitando. Você está violando o que Satanás está querendo tomar o território. E discussões constantes, frieza emocional, feridas não removidas, tudo isso começa a parecer normal. Muitas vezes, gente, a gente quer a bênção de Deus sem abrir mão do que precisa ser tratado. Então, talvez você está na casa que é normal, discussões constantes, friezas emocionais, feridas não resolvidas, tudo isso começa a parecer normal quando você se conformou com o que o diabo está fazendo. Mas tem um Deus que mostra para você que
ao tempo e chegará esse tempo que é não só querer as bênçãos de Deus, é abrir mão do que precisa ser tratado. Abrir mão desse sentimento, abrir mão das suas convicções, porque eu tenho certeza que um conselho pastoral para você, se Jesus está se aproximando do seu lar agora, não mande embora. A mudança pode doer, mas ela sempre traz cura. Se Jesus está aproximando, se está tratando com um, com o outro, não dispensa a presença de Cristo. Pastor, mas como que eu vou dispensar a presença de Cristo? Com as suas atitudes, a sua falta de fé, a sua falta de comunhão, a sua falta de ir frequentar uma igreja para se alimentar, se proteger, porque o inimigo ele já está aí dentro. Entendeu? Porque tudo isso vem do que o Satanás quer fazer com seus filhos, com seu marido. O álcool não é simplesmente ele que comprou na farmácia, na onde que seja, no bar. O álcool foi o instrumento que o inimigo usou. A droga não foi ele que foi lá na boca, foi o instrumento que ele usou. Entendeu? A cultura familiar, de tipo, meu pai é ignorante, minha mãe é ignorante, é o instrumento que ele usou. E vai a pergunta, qual o instrumento que você tem usado para batalhar? Ou você tem chegado na igreja ou para a pessoa falar, não aguento mais? Seja forte, meu irmão. A Bíblia fala que aonde você andar, Deus é contigo. Mas tenha coragem. Amém? Quando Jesus mexe com a estrutura do lar, houve libertação, mas também houve perda material. Gente, quase sempre quando Deus ele vai mexer com alguma coisa, ele tira a sua estrutura. E é o que fez com aquela cidade. Os porcos foram destruídos. O povo valorizou mais o prejuízo do que a restauração das vidas. E isso me dói. Dói. Porque talvez seu filho aí estava perdido no tráfico, e aí talvez ele tinha dinheiro para te levar para restaurantes legais, para outros lugares. Talvez seu marido estava perdido no jogo, né, alguma coisa, e aí Deus vai e liberta. Aí agora você não está entendendo a vida que Deus te deu, porque Deus não te deu uma vida com aquilo que você quer, que você tinha, mas te deu uma vida com que você não conseguia comprar com dinheiro, que é a paz. E o povo daquele tempo valorizou o prejuízo financeiro, e não a vida nova que Jesus tinha dado para aqueles homens. É como uma família que sabe o que precisa mudar, mas não muda porque vai mexer a rotina, no conforto ou até no dinheiro. Problema sempre vai existir assim, coração apegado ao que tem, mais do que a presença de Deus, sempre vai valorizar mais o prejuízo do que a presença de Deus. E, ser sincero, decisões baseadas em interesse e não em princípios, dificilmente eu e você vamos entender o que Deus tem para nós aqui para frente. Irmãos, tem momentos da vida que Deus, vai um conselho pastoral, Deus ele vai precisar deformar você, no bom sentido falando, tirar de você sua valentia, sua estrutura financeira, sua reserva, tirar de você tudo isso, irmão. Sabe por quê? Porque tudo isso tinha virado seu Deus por um tempo e você não tinha percebido. E aí a sua falta de paz, sua falta de graça e tudo aquilo que fazia sentido para você não faz mais, como casamento, como filhos, como família, como parentela. E nós estamos aqui, no nome de Jesus, pedindo a proteção de Deus para a sua vida, para que isso venha a ser desconstruído. Porque Jesus, ele mexe nas estruturas. E eu peço que o Senhor fortaleça suas estruturas para aguentar o que Jesus tem para fazer, porque vai fazer a coisa extraordinária na sua vida. Quando Deus expõe algo, não é para te ferir. Aprenda isso. É para te curar. Melhor perder algo material do que perder a presença de Deus dentro de casa. Irmãos, Jesus, naquele momento, para mim finalizar, ele não entra à força em lugar nenhum. E ele entrou ali, fez o que tinha que ser feito, as pessoas falaram, vai embora, e Jesus foi. Porque quando pediram para Jesus ir embora, ele foi. Ele não força a entrada. Jesus não vai
Jesus não vai invadir o seu lar. Satanás tem pulado o muro, tem invadido, tem trazido coisas imundas para sua casa, mas Jesus não. Jesus é muito precioso, Ele é nosso Salvador, Ele comprou a minha vida, Ele comprou a sua, com o sangue dele naquela cruz. E Deus, Ele se apresenta, mas espera uma resposta sua hoje. Quer continuar a ser transformado? Quer ser transformado a sua casa, a sua família? Jesus está aí dentro. Jesus está aqui nesse estúdio. Jesus está aí na sua vida. Para de alugar território para angústia, para depressão, para ansiedade, para dor. Para de alugar. Você está pagando um preço que não precisa. Você tem uma morada garantida no céu. Jesus quer ser sua morada. E aí? Para onde que a gente vai? Vamos acostumar com os erros? Mas Jesus bate na porta. Se abrirem, ele entra. Se não abrirem, ele se retira. Porque espiritualmente, irmãos, esperar que Deus faça tudo sem entregar o espaço para ele agir é mais complicado. Como que eu quero guardar uma ilustração, um sofá de 3 metros, sendo que eu não tenho esse espaço de 3 metros na minha casa? Como que eu quero transformação divina, sendo que eu não tenho espaço para Deus dentro da minha vida? Não tem como. Um lar sem oração, sem palavra, sem comunhão, ele vira um lar sem direção. E aí Jesus, em vez de ser a solução, vira o problema. É o que esse povo sentiu, que Jesus virou um problema para eles, porque Jesus tirou o que para eles era melhor. Eles queriam o problema, mas queriam a vida material. E Jesus falou assim, não, para mim tirar o problema, eu tenho que tirar o que trouxe o problema. E é isso que eu tenho que falar com vocês. Jesus vai tirar da sua vida se você crê o que está trazendo problema. É seu emprego? Preocupa não, irmão. A porta vai fechar, mas Deus está abrindo uma dele para fechar uma sua. É a sua família? Preocupa não, vai ter alguns afastamentos para Deus colocar pessoas que vai fazer parte da sua caminhada agora. Então não preocupa não, Deus sabe como agir. Põe tudo na mão de Deus. Esse fardo não é seu, querido, não é sua. Então põe isso na mão de Deus. E para fechar, irmãos, convide Jesus de forma intencional hoje. Ore em família, leia a palavra, restaure o altar dentro da sua casa. Aonde Jesus é convidado, ele permanece. Alimentando o nosso lar fica por aqui, irmãos. Não é só sobre estar sobre essa mesa. É sobre estar sobre a presença de Deus na minha vida e na sua. Se seu lar convida Jesus hoje para ficar, você pode ter certeza, ele vai permanecer. Então não rejeite Jesus na sua casa. Então eu espero que isso tenha alimentado a sua vida, a sua família, a sua casa, e que o Espírito de Deus te conceda paz nesse exato momento, independente da hora que você está assistindo esse vídeo ou ouvindo. E peço que vocês continuem nos apoiando, acompanhando aqui, porque sempre temos conteúdos abençoadores. E aqui nós continuamos com a proposta 1 Samuel 7,12 Cash, pedindo que Deus abençoe sua casa, sua família, alimentando o seu lar. E segue nós lá que nós temos muitas coisas abençoadas para vir por aí. Até a próxima. Vamos que vamos.